Olá, olá, muito boa tarde, queridas grávidas, queridas mamãs que me seguem aqui no Instagram. Então, bem-vindas aqui ao nosso direto hoje com uma convidada, com a Raquel Neves, que é terapeuta ocupacional. Vamos aqui dar um bocadinho, um compasso de espera para a Raquel pedir aqui para aderir. Ora, vamos ver aqui se a Raquel entretanto chega. Ora, Raquel, não sei se me estás a ver, entretanto não estou aqui a conseguir ver-te. Deixa eu ver se eu te consigo. Pedidos de adesão. Tens mesmo que... ok. Vou aqui tentar... Ora, a Raquel entrar. Ok, penso que já está. Ora, já estás aqui. Penso eu. Olá. Já estou. Estava a câmera virada ao contrário. Faz mal, faz mal. Estava aqui a cortar a cabeça à minha câmera hoje. Eu é que tenho isto se calhar muito baixinho. Deixa-me pôr aqui uma base por baixo. Olha, estás-me a ouvir bem, Raquel? Estás-me a ouvir bem? Não? Estou a ouvir com muitos cortes. Olha, entretanto entrou aqui a Margarete. Se me puder dizer, dar aqui o feedback, se nos está a ouvir bem, ou se, quem é que está aqui com falha? Se sou eu, se é a Raquel. A Ana, bem-vinda. Se puderem deixar aqui no chat... Quem é que está aqui com interferência? Ou quem é que vocês não estão aqui a conseguir ver ou ouvir? Que eu agora também deixei de ver a Raquel. Deixei de ver. Estás com uma imagem muito tremida. Eu estou com a câmera ligada, mas eu não consigo ver quase Olha, ninguém. está aqui... Ou melhor, não te consigo ver a ti. Estás assim muito... Mas olha que é daí, em princípio. Está aqui a Margareta a dizer que a Raquel é que está com interferências. Não sei se te podes aí mudar de sítio. Agora já te estou a ver bem. E tu? Sim. para eliminar os problemas. Ok. Ótimo. Então, bem-vindas, boa tarde a todas. Muito grata, Raquel, por teres aceito aqui o meu convite para estarmos aqui um bocadinho à conversa com as grávidas e mamães sobre este tema, que é um tema que não é muito falado ou quase nada falado, que são as dificuldades sensoriais do bebé e as suas interferências na amamentação. Então, vou-te passar um bocadinho a palavra para tu dizeres quem é que tu és, para tu te apresentares, quem é que tu és, qual é que é o teu trabalho, onde é que tu trabalhas. Passo-te um bocadinho agora a bola para ti. Ok. Pronto, boa tarde a todos. Eu sou a Raquel Neves, sou terapeuta ocupacional, sou licenciada desde 2021, aqui pela Escola Superior de Saúde de Leiria e sou especializada em integração sensorial, que é especificamente aqui sobre isto que vamos falar hoje e sobre a integração sensorial e as dificuldades sensoriais no bebé e como é que isto afeta então a amamentação. Eu trabalho aqui por Leiria, em várias clínicas e tenho o meu próprio consultório em Montreal. Boa. Pronto, onde tenho aqui o meu espacinho para receber os meus meninos. Se calhar começava por explicar um bocadinho o que é isto da integração sensorial. Exatamente. Então, Conceitos há aí uns conceitos que é importante as mamães saberem, porque a maior parte das mamães tem uma enorme dificuldade na amamentação, tem uma grande falta de apoio e depois já há aqui todo um conjunto de informação que falta, não é? E vamos então agora aqui passar um bocadinho para a tua explicação. Então, pronto, a integração sensorial é o processo neurológico que o nosso cérebro faz e que nos permite organizar as sensações que nós recebemos do exterior. Nós estamos sempre a receber informações de todos os sentidos, quer seja visual, auditivo, olfativo, tátil, e nós temos que saber integrar essa informação e o nosso sistema nervoso tem que saber
organizar essa informação para agir e responder de forma adequada. Pronto, e nem sempre isso acontece. Pronto. Depois temos aqui vários sistemas sensoriais. Nós não temos só os 5 sistemas sensoriais que ouvimos falar na escola. Nós temos mais. Pronto, temos então o paladar, o olfato, a visão, a audição, o tato. Acho que disse paladar, não me lembro. Pronto, são os 5. E depois ainda temos o vestibular e o proprioceptivo. O que é isto do sistema vestibular? O sistema vestibular é aquilo que nos permite detectar o movimento do nosso corpo no espaço. Conseguimos perceber que estamos a caminhar se tivermos os olhos fechados, conseguimos, por exemplo, estar num elevador, se fecharmos os olhos conseguimos perceber se estamos a subir ou a descer, se o carro está a andar para a frente ou para trás, conseguimos fazer isto mesmo sem estarmos a ver. Pronto, e isto é o sistema vestibular. Depois temos o sistema proprioceptivo, que é o que nos permite perceber a posição do nosso corpo no espaço, ou seja, um é o movimento e o outro é a posição. O proprioceptivo é então a posição do nosso corpo no espaço e isto permite-nos perceber, por exemplo, nós conseguimos estar de olhos fechados e tocar no nariz, nós sabemos exatamente onde é que é cada parte do nosso corpo, mesmo de olhos fechados, mesmo sem estarmos a ver, e temos essa consciência corporal. Pronto, e isso tudo é sistema proprioceptivo. Pronto, depois ainda temos um outro sistema, que esse ainda é menos falado do que estes dois, que é o interoceptivo, que é a interocepção, é aquele que nos permite perceber se estamos com fome, se estamos com sede, se temos xixi, se temos sono, se estamos cansados. É aquele que nos permite perceber como é que nós estamos por dentro e quais são as sensações que estamos a sentir, no fundo, sem ser dos outros sistemas. Pronto. E então, depois, ligando aqui um bocadinho à amamentação, amamentar não é só alimentar o bebê, não é só estar a dar alimento ou a dar a proteção, a imunidade ao bebê, não é só isso. Estavas a dizer alguma coisa, Elizabeth, que estava cortado. Estava a dizer que não é só pegar no bebê e apresentar-lhe a mama. Portanto, há todo este fator que tu tiveste aqui a explicar de forma resumida, que no fundo vai interferir então na amamentação, não é? E de que forma é que eles preferem? Ou pode? Então, pronto, lá está. Vai depender muito dos sistemas sensoriais da criança que estão mais ou menos afetados ou que podem ter mais ou menos sensibilidade. Pronto, e aqui, por exemplo, se nós formos a pensar durante a amamentação, há vários estímulos que estão ligados ao processamento sensorial. Temos então o bebê deitado no nosso colo, entretanto já o tivemos que tirar do berço, ou do ovo, ou do chão, onde quer que o bebê estivesse, já o levantamos e deitamos. Ele já fizemos mudanças de posição do bebê, ou seja, já ativámos o sistema vestibular. Depois o bebê está ao colo. Ainda estamos, se calhar, a balançar, a embalar o bebê. Estamos a ativar o sistema vestibular. Depois ainda temos as roupas da mãe, o contacto pele com pele. O bebê está com a pele dele em contacto com a pele da mãe. Tem a sua cara colada ao peito. Ainda tem as roupas dele, ainda tem as roupas da mãe e às vezes ainda tem fraldinhas por cima Não é? Portanto, o cheiro, por exemplo, pode ter o cheiro do detergente da roupa, o cheiro de um perfume da mãe, que a mãe usa. Portanto, tudo isso pode interferir, certo? Exatamente. Pronto, aqui estava só a falar do sistema tátil. Depois, passando para o sistema olfativo, ainda temos então aqui os cheiros. Temos as fraldas, que normalmente já às vezes cheiram a leite, a roupa da mãe, que tem o cheiro da mãe, ou o perfume da mãe, o detergente da roupa, tudo isso tem cheirinhos.
que para nós podem ser cheiros agradáveis, mas para o bebê pode não ser um cheiro agradável. Ainda temos o cheiro do ambiente. Em si, podemos ter um ambiente mais arejado e não tem tantos cheiros, ou podemos estar numa cozinha e cheirar a comida, podemos ter estado ao pé de uma pessoa que esteve a fumar e cheirar a tabaco. Pronto, e todas estas questões também influenciam depois na parte olfativa do bebê. Depois ainda temos o auditivo. Temos a mãe muitas vezes a dizer vá lá, mam, aqui, a cantar, a fazer cucu, ainda está ali a tentar fazer interação com o bebê, dar ainda mais estímulos, neste caso auditivos. Depois ainda temos os carros e as motas a passar na rua. Como está a interromper, eu estou a ouvir falar e estava-me a lembrar, quando o meu filho era bebê, quanto mais eu cantava, mais ele chorava. Ele cresceu e já falava, então às vezes eu começava a cantar para ele e ele dizia, mamãe, não cantas, eu não gosto. E eu comecei ok, provavelmente lá atrás, é recém-nascido, ele também não gostava, daí ele chorar tanto. Portanto, e nós não temos todo este conjunto de informação e é normal nós cantarmos, é-nos incutido, cantarmos para o bebê e agitarmos o bebê, balançarmos o bebê e, no fundo, há este conjunto de fatores que podem estar aqui a interferir no bem-estar do bebê e nós não sabemos disso, não é? Mas não devemos deixar de o fazer. Pronto, o que nós devemos, porque nós ao falarmos para o bebê, ao abanarmos o bebê, estamos a ativar os sistemas sensoriais que devem ser ativados para que a informação seja bem integrada. Mas também temos que ter em conta que se nós não estamos a conseguir uma resposta adequada do bebê, temos que perceber o que é que está a acontecer de mal, o que é que estamos a fazer de errado para o bebê não estar a responder como nós acharíamos que seria a resposta dele. Pronto, então vamos ter que ir aqui e tentar perceber quais é que são então as questões que estamos a ativar nesta criança que ele não tem maturidade para conseguir, maturidade do sistema nervoso central, para conseguir responder de forma adequada. Pronto, depois, então, já falei do sistema auditivo, o paladar, os cheiros. Depois o paladar, ainda temos a questão do sabor, o sabor do leite, não é? Que também é mais uma sensação que a criança está a receber. E depois ainda temos a parte visual, né? A cara da mãe, o olhar olhos nos olhos, depois a mãe ainda pode ter um batom, não interessa, pronto, é perfeitamente normal, pode ter os olhos pintados, tem cores, tem a cor do cabelo, tem a cor da roupa, pode ter um cascol, pode ter um lenço e isso traz mais informação visual também aqui para o nosso bebê. Pronto, tudo junto forma-se aqui uma panóplia de sensações que nem sempre a criança tem competências para conseguir processar esta informação de forma adequada. Então aqui a integração sensorial, as respostas que a criança dá a um determinado estímulo chama-se modulação, é a sua capacidade de modelar o seu comportamento a determinado estímulo, ou seja, conseguir dar uma resposta adequada àquele estímulo. Quando a criança não tem uma resposta adequada aos estímulos, a criança está com problemas no processamento desta informação, ou seja, nós recebemos a informação, o cérebro processa e modula uma resposta. Ou seja, a resposta adequada ou não tem a ver com aquilo que o nosso cérebro processou e interpretou dos estímulos que recebemos. E é aqui que pode estar a disfunção. A disfunção pode estar naquilo que a gente recebe as informações, o nosso cérebro não consegue processá-las da maneira mais correta. Pronto, e depois cria diversas reações menos esperadas no bebê. Depois, assim, mais coisas. Diz.
Estava a dizer, estou a adorar ouvir-te, porque eu começo depois também aqui a associar quando eu fui mãe e também muitas situações de mães que eu acompanho, que me vão chegando e que vão dizendo, eu já fiz tudo e o bebé não sossega, o bebé não se cala. Portanto, isto tem aqui, isto é mesmo o mundo. E para chegar a uma conclusão do que é que pode estar a afetar, como é que tu, propriamente, enquanto profissional, fazes assim um diagnóstico? Embora os bebés que te chegam já são mais crescidinhos, não são propriamente recém-nascidos, não é? Portanto, já te chegam numa fase assim mais avançada para lá se calhar, dos 6 meses, certo? Sim. Pronto, nós, terapeutas ocupacionais, podemos trabalhar com recém-nascidos, qualquer recém-nascido que tenha alguma dificuldade naquilo que são as ocupações do recém-nascido, que no caso, quando eles são mesmo pequeninos, é comer, mamar, comer e mamar, ok. Mamar, dormir e estar, e estão alguns períodos de tempo acordados, interação com o cuidador. Pronto, e nós intervimos muitas vezes com crianças prematuras. Pronto, estas crianças que nascem prematuras, nós já sabemos à partida que estão aqui com um delay de desenvolvimento, então começam com a intervenção logo desde cedo. Mas a verdade é que isso acaba por ser uma intervenção mais hospitalar. Esse tipo de intervenção em crianças tão pequeninas está muito mais centrada no meio hospitalar. Não que nós, em clínicas, não o possamos fazer, claro que podemos, mas normalmente os médicos mandam logo para a resposta imediata que há no hospital e não mandam para a comunidade, o que é normal, mas se os pais, por autoiniciativa, quiserem procurar fora ao hospital, podem fazê-lo, que nós sabemos na mesma atuar e intervir com estas crianças. Pronto, depois aqui, pronto, é essencialmente com recém-nascidos, prematuros. E depois eles quando me chegam já não são assim tão pequeninos, pronto, já estão ali com 6, 7, 8, 10, 15, pronto, meses e já nos chegam com outras preocupações. Já é muito mais as questões de desenvolvimento, o meu bebé não se senta, não rola, não gatinha, ele não anda, eu não consigo que ele coma nada. Ele não rejeita as papas, rejeita, só quer biberon, rejeita tudo o que é sólidos, é uma criança que não explora, não pega na comida com as mãos, não leva à boca, não quer nada, chora, ou então é uma criança muito apática que não reage aos estímulos. Nós podemos estar a fazer uma festa e a criança continua ali a olhar para nós como se nada estivesse a acontecer. E então já começamos aqui a ter alguns perfis a nível sensorial que depois têm intervenções específicas em cada tipo de perfil. Uhum. Raquel, estas situações que te chegam, teria sido possível terem sido detectadas lá mais atrás pelos pais, profissionais de saúde? Há algum portanto, para essas crianças chegarem a essa fase com determinadas questões a nível de desenvolvimento, lá atrás não é possível fazer esse diagnóstico no sentido de precoce? Há realmente vários casos que é necessário. Os próprios pais já cada vez mais têm essa sensibilidade, começam a perceber: o meu bebé não é bem igual aos outros, o meu bebé não sorri, ele não gosta que ninguém o agarre, ele só está bem largado no chão ou na cama, ou só gosta de estar quieto, sem nada à volta, ou pelo contrário. Como? Bebés que não gostam muito do toque. Exatamente, sim. Bebés que não gostam do colo, do toque, que, por exemplo, o momento de mudar a fralda é um berreiro, o momento de amamentar é um berreiro, para dormir é outro berreiro, porque não conseguem processar ali as informações todas dos lençóis, as fraldas, as almofadas, os peluches, os cheiros.
pronto, aquelas coisas todas, muitas vezes também o bebê não consegue processá-las. E depois temos os bebés ao contrário, que são aqueles bebés que não os podemos deixar quietos em lado nenhum, eles não ficam 5 segundos quietos no... não têm que ficar quietos, mas não ficam sozinhos, não conseguem ficar em autogestão durante 5, 10 minutos. Temos que estar sempre ao colo, ou eles estão sempre a chorar e querem estar sempre ao colo, sempre ao colo, sempre ao colo. E quando estão no colo, não pode ser um colo qualquer, não pode ser um colo sentado, tem que ser um colo em que a mãe e o pai têm que andar de pé, a caminhar de um lado para o outro, a abanar para cima e para baixo. Uma criança muito exigente a nível de colo. Depois podem ser então aquelas crianças que estão sempre a chorar ou que quase nunca choram, que gostam muito de colo ou que detestam colo, que gostam muito de estar em contacto e agarrar e puxar e sentir, as outras nem tanto. Pronto, depois temos vários sinais de alerta assim já bem precoces que podemos ir reparando: o não fazer contacto ocular com o cuidador, o não gostar do toque, o não gostar de colo, o sentir-se incomodado em determinadas ocasiões do dia, em determinadas tarefas, no mudar da fralda, no tomar banho, no comer, no dormir. Pronto, basicamente em todas as atividades. Desculpa estar a te interromper. Claro que depois também há aqui um conjunto de fatores associados a isso. Por exemplo, um bebé que chora na muda da fralda pode não ser propriamente, nem sempre pode ter a ver alguma coisa relacionada com isso. Pode ter a ver o ambiente frio demais, pronto. Por exemplo, o banho, a água não estar adequada à temperatura corporal. Claro que temos que aqui tentar perceber se é uma constante ou se são situações que acontecem pontualmente, não é, Raquel? Sim, sim. Sim, porque pronto, lá está, a gente depois começa a conhecer o bebé e as suas particularidades e começamos a perceber, ok, não é da água estar fria, não é da água estar quente, não é dele estar vestido, não é dele estar sem roupa, não é do ambiente estar quente, estar frio. E começamos a esgotar as possibilidades de... Não sabemos mais o que é que havemos de fazer, não há nada que resulte. Então aí já temos que ter outro tipo de visão e outro tipo de intervenção para aquela criança. Agora, se calhar, ia falar um bocadinho dos... Eu já fui falando, na verdade, de tudo aquilo que vai influenciando em cada sistema, mas se calhar só aqui para sistematizar. Então, temos a nível vestibular, que é então o movimento do bebé no espaço. Temos as trocas de posição do bebé, tirá-lo da cadeirinha, pô-lo no colo, o embalar, pronto, tudo isto é sistema vestibular. Depois temos a parte dos cheiros, tudo o que é cheiros envolventes durante o tempo da amamentação, as temperaturas, as temperaturas, as texturas das roupas, as fraldinhas, o contacto pele com pele, tudo isso é sistema tátil aqui. Depois ainda temos o visual e depois ainda temos, pronto, tudo aquilo que gira à volta do bebé, e depois temos o proprioceptivo, que é então detectar a posição do nosso corpo no espaço. Um bebé que não tem esta noção é um bebé que normalmente tem um baixo tónus, ou seja, são aqueles bebés mais molinhos, mais flácidos, e um bebé assim também vai ter mais dificuldades em ativar a força nas bochechas para conseguir fazer a sucção. E vai ter ainda mais dificuldades nestas questões. Não conseguem pegar na mama ou que andam ali perdidos, e como a maior parte de nós, como não tem a devida preparação para a amamentação, também não conseguimos depois ajudar o bebé a posicionar a mama, a posicionar o bebé, a ajudar o bebé ali naquele mundo em que ele está perdido. E tudo isto faz toda a diferença depois no aumento de ganho de peso dos bebés. E deixar aqui também a informação para quem nos está a ver aí desse lado, que muitas vezes, devido a estes fatores que a Raquel está aqui a fazer, são orientadas para a introdução de leite artificial porque o bebê não está a aumentar de peso, mas não é avaliada
todo este conjunto de questões. Ou seja, não se vai à causa, não é? Para tentar perceber o que é que se está aqui a passar, o que é que podemos fazer para que este bebé passe a ter mamadas efetivas, a estar mais tempo na mama, para conseguir adquirir a quantidade de leite que ele precisa para aumentar de peso. Ou seja, chega-me muitas mães neste contexto em que já foi introduzido leite artificial devido a um conjunto de fatores e muitos deles estão relacionados com isto que tu estás aqui a falar e que não são propriamente falados no dia-a-dia, nas consultas pelos profissionais de saúde com os bebés. Não é, Raquel? Sim, só bem há pouco tempo é que os médicos, os pediatras, é que começaram a perceber a importância da terapia ocupacional junto das crianças. E nesta questão ainda dos bebés mais pequeninos, ainda mais complicado é. Ainda menos resposta há. Não é comum um pediatra ver uma criança tão pequenina e dizer, olha, se calhar ele tem aqui alguma questão sensorial. Ou vamos descartar questões sensoriais, vamos avaliar com um terapeuta ocupacional. Pronto, isso nem sempre acontece. E depois já só nos chegam quando já têm 7, 10, 15 meses e que já tudo para trás foi muito atribulado e que naquele momento já está de tal maneira que já há muito a fazer, claro que sim. Temos sempre intervenção a fazer e a intervenção em integração sensorial é muito... há muita evidência científica que comprova os benefícios desta intervenção. E é uma terapia que funciona. É uma questão mesmo que às vezes é quase... Eu tenho alguns meninos que funcionam mesmo by the book. Aquilo é tal e qual como está descrito. Se eles têm este problema assim, nós agimos assim e ele vai ter esta reação assim. E isso acontece. Claro que nem todos funcionam iguais, depois tem outros fatores. Pronto, mas temos sempre estas questões todas que temos que avaliar muito bem e tentar sempre descartar tudo antes de dizermos que, pronto, é o bebé que é assim, é o bebé que é esquisito, é o bebé que tem essa mania. Eles não têm manias. É o bebé que é preguiçoso. Os bebés não são preguiçosos, eles não têm manias, eles não nascem... Ou seja, a preguiça é uma característica da personalidade desenvolvida no lobo frontal. O lobo frontal do cérebro do bebé está muito pouco desenvolvido quando eles nascem. Eles não têm qualquer capacidade de malícia, de serem... manhosos, exatamente, serem manhosos. Os bebés não são manhosos, isso não existe, porque a manha está no lobo frontal e o lobo frontal dos bebés, quando eles nascem, não está desenvolvido. Eles não têm essa capacidade cerebral de fazer esse processamento. O que eles entendem é causa e efeito. Eu choro, a minha mãe vem. Eu choro e alguém me vem pegar ao colo. Eu estou com fome e alguém vem e tentam descobrir o que é que eu tenho. Mas, no fundo, nós queremos que o bebé se sinta confiante com os cuidadores, né? Não vamos deixar o bebé chorar só porque... não, porque assim depois ele fica manhoso. Não, ele vai a perceber que quando chora, quando alguma coisa não está bem com ele vai pedir ajuda. Né? E depois isto também faz com que estejamos a criar crianças mais confiantes também quando eles forem mais velhos. Porque eles sabem que não são deixados ao acaso. Não é, eu estou para aqui a chorar e ninguém me vem socorrer. Eu não consigo sozinho. Né? Eles só têm aquilo que a gente lhes dá. Exatamente. Não. 100% de nós, durante os primeiros tempos de vida, os primeiros anos de vida, eles dependem praticamente 100% de nós. Raquel, então, em termos de trabalho que tu fazes, a nível desta questão das dificuldades sensoriais, podes aqui explicar um bocadinho, ou pegar se calhar num exemplo concreto que te surja mais vezes, como é que tu aqui interferes a nível
do bebê, portanto, de melhorarem o comportamento do bebê, o tónus do bebê, por exemplo, aqueles bebés que chegam com pouco tónus a nível muscular, que acaba por interferir na amamentação. Sim, pronto. Então, aqui a questão dos bebés com baixo tónus, isto é uma questão proprioceptiva. Ou seja, é uma questão daquele tal sistema que é a posição do nosso corpo no espaço. E um bebé com baixo tónus, o que é que eu vou fazer para intervir com ele? Vou ativar este sistema, por exemplo, dando-lhe informação de apertar, aconchegar, por exemplo, enrolá-lo em fazer os wraps com o bebé, fazer, por exemplo, pô-lo nas camas de rede, licras, tudo aquilo que lhes dê limites do corpo. Por exemplo, quando eles vão para dormir, em vez deles ficarem no berço, por mais pequenino que seja o berço é sempre muito grande para um recém-nascido. Até mesmo os ninhos são muito grandes para os recém-nascidos. A gente tem que fazer um redutor ao redutor da cama. Ali 9 meses na barriga, apertadinhos, não é? De repente chegam a um ambiente que dá a sensação que estão soltos e que vão cair. É aquela sensação que nós temos quando estamos a adormecer muitas vezes e parece que estamos ali a sonhar que vamos cair. Os bebés no início, e eu notava muito isso no meu filho, estava com aquela sensação que ia cair, ou de abrir os braços. A verdade é que também era um bebé que ele não gostava muito de estar apertado. Então, há aqueles bebés que ficam dentro do pano, agora não me lembro do nome concreto, do Swaddle, acho eu. Também há o baby wearing. Exatamente. Nunca gostou, mas se calhar também, provavelmente eu também não soube fazê-lo. Na altura não tinha a informação que tenho hoje, não era profissional sequer na área da amamentação, portanto, era aquelas tentativas que provavelmente mal feitas e não funcionavam. Não é? Olha, temos aqui a Olímpia, que é uma das mamães. Desculpa estar aqui a interromper o teu raciocínio. Não. A Olímpia, que é uma das mães que eu acompanho, diz: a minha filha tem 8 meses, não aceita a minha ausência, só brinca se eu estiver por perto, caso me ausente por segundos começa a chorar imenso, não aceita o colo de ninguém, apenas o meu. Pronto, há aqui coisas que são expectáveis. Não sei se queres comentar, tu, Raquel, aqui esta questão. Pronto, embora eu possa dizer, e de acordo com aquilo que eu sei do histórico da Olímpia, portanto, há coisas que é expectável num bebê, pronto, obviamente. Mas Sim, deixava aqui para tu comentares um bocadinho. Assim, o não aceitar o colo de ninguém nessa idade é mais ou menos normal, porque a partir dos 7 meses o bebê desenvolve aquilo que se chama a permanência do objeto, ou seja, não tem que ser só especificamente com objetos. O bebê sabe, mais ou menos a partir dos 7 meses, ele consegue começar a perceber que determinada coisa que está no seu campo de visão, se for ocultada do seu campo de visão, ela continua a existir. Ela não some, não desaparece. Ela continua a existir, só não está no campo de visão dele. Então, ele sabe que a mãe está aqui e agora já não está, mas ele sabe que ela continua lá. E é natural que eles depois se esforcem por querer esse contacto de volta. E depois também temos a questão da parte social do bebê. Um bebê com 8 meses já é um bebê que responde ao sorriso social, já é um bebê que gosta do contacto ocular, que gosta da interação com o cuidador e reconhece a mãe. É um bebê que já sabe precisamente que aquela cara que ele conhece é a cara da mãe dele, é a cara do principal cuidador, da pessoa que lhe satisfaz todas as necessidades. E se ela deixa de o ver, é natural que fique aflita. Claro. Ok, onde está aquela pessoa que me dá tudo aquilo que eu preciso, não é? Ela desapareceu, não me deixes. É muito neste sentido. E isso é natural, isso acontecer. Claro. Pronto. Depois o não ir ao colo das outras pessoas. É precisamente pela mesma questão, porque ele reconhece a cara da mãe, reconhece a cara do pai, dos principais cuidadores, dos avós, as pessoas mais próximas, mas se calhar de um primo que só o vê, mesmo que só o veja uma vez por semana, não vai ser uma resposta tão efetiva e se calhar a criança não vai ter uma predisposição tão grande para ir para o colo dessa pessoa como para ir para o colo da mãe, do pai que ela adora, ou do irmão, ou o que seja, não é?
Pronto, quanto a isso é expectável. Que mais questões é que a mãe pergunta? Não, não questiona nada, foi só mesmo assim esta partilha. Ok. O brincar, o só brinca quando a mãe está por perto, tem a ver com a segurança que a mãe transmite ao bebê. Só na presença da mãe, das figuras de referência da criança, é que a criança se sente segura e está emocionalmente regulada para conseguir explorar. Se nós temos uma criança desregulada, que cresceu num ambiente inseguro, que não teve contacto com os seus cuidadores, ou não teve um principal durante os seus primeiros meses de vida. Temos o caso das crianças que são abandonadas, que ficam no hospital, passam pelas mãos dos médicos todos, dos enfermeiros todos, depois vão para uma casa de acolhimento, passam pelas funcionárias todas da casa de acolhimento, por mais boa vontade que as pessoas tenham, perdão, e por mais carinho que lhe deem, não há uma figura de referência em que a criança veja é sempre a mesma, é aquela pessoa que eu preciso. E se nós virmos uma criança assim, nós vemos que ela não vai estar tão disposta a explorar, porque ela, em termos emocionais, ela não está segura. Ela não sabe o que é que vai acontecer daqui a 5 minutos, quanto mais estar predisposta para explorar. Então, se a criança explora quando está ao pé do cuidador, isso é muito bom sinal. Quer dizer que a criança se sente segura e sabe que daqui a 5 minutos a minha mãe continua comigo. Mas toda esta questão do, ok, a mãe está agora vai-se ausentar um bocadinho, mas depois ela sabe que volta. Às vezes basta, por exemplo, até mesmo se for para outra divisão da casa, pode ir, por exemplo, a dizer o nome do bebê. Estou aqui, filho, estou aqui. Olha, estou aqui, ou a cantar. E o bebê está a ouvir a voz da mãe e consegue perceber, é quase como uma extensão do corpo e consegue ir associando, ok, pronto, eu não estou sozinho, estou a ouvi-la. Claro. Sabes que, Raquel, depois há aqui também toda uma sociedade que nos diz isso é mau hábito para o bebê está muito agarrado à mãe, inclusivamente as instituições, quando os bebés vão para a creche ou para a ama, acho que todas as mães ouvem isto, ou quase todas, pois o bebê está muito agarrado a si, e principalmente aqueles que mamam, então vem logo a história da mama, pois, está muito agarrado à mama, está muito habituado à mama. E eu digo sempre às mães, é esperado que o bebê se sinta seguro, mal era se ele não se sentisse seguro com a mãe, se ele não preferisse o colo da mãe do que o colo de alguém que ele nunca viu ou que vê há muito pouco tempo. Portanto, isto é expectável, não é, Raquel? Não há nada de errado com isto. E é muito importante que assim seja. É sinal que o bebê se sente seguro, tem ali a tal figura de referência, não é? Sim, e, por exemplo, nós podemos usar depois aquilo que nós chamamos de objetos de transição. Por exemplo, a Xuxa não é bem um objeto de transição, porque a Xuxa não leva a segurança do bebê com ele, porque a Xuxa ele tem, quando tem a mãe, tem a Xuxa quando tem o pai, tem a Xuxa quando não está com a mãe, quando não está com o pai, a Xuxa acaba por não ser uma referência. Mas, por exemplo, se o bebê tiver uma fraldinha que esteve a noite toda, por exemplo, dentro da camisola da mãe, que dormiu com a mãe, na fronha, na almofada, tem o cheiro da mãe, nós aí temos um objeto de transição. É um objeto que a criança vai levar com ela, tem o cheiro da mãe, tem algo da mãe. Tem algo da sua figura de referência, tem alguma sensação que lhe traz a presença da mãe, quase como a voz, há bocado, não é? Se a gente deixar o bebê e formos dizendo estou aqui, estou aqui, estou aqui, estamos a dar uma sensação de que continuamos lá. E com os objetos de transição é a mesma coisa. Agora, a Xuxa não é bem um objeto de transição, porque a Xuxa traz segurança para o bebê. Então, nem é recomendada para quem quer amamentar. Pronto, exato. Depois também há essas questões que eu aí já não entro tanto, porque no fundo a chupeta ativa o sistema proprioceptivo e é reguladora por algum motivo. Pronto, porque a criança tem que estar a fazer força e faz a sucção da chupeta e isso
regula o sistema nervoso central. Agora, se é o mais adequado para a amamentação, se não é, depois a questão da dentição, pronto, isso já são outras questões, mas podemos sempre substituir a chupeta por outra coisa, que a criança possa... Pela mama. Pronto. Por isso é que para esse desenvolvimento do que a mama. A mama está mesmo feita para isso. Pronto, depois aqui há as tais inclusões da chupeta que vão interferir na amamentação. Claro que os bebés que não são amamentados, é preferível usarem algo que lhes promova essa parte sensorial, claro. Mas em termos de amamentação eu não recomendo, claro que depois cada família tem a sua opção. Estavas aqui a falar num objeto de transição que até há dias uma das minhas mães, ou até acho que foram duas que comentaram sobre isso na minha comunidade de mães, que estavam a tentar fazer a introdução eles chamam-lhe o Dodô, do tal objeto de transição, e que o bebê não estava a aceitar. Eu também, honestamente, não consegui dar muito apoio nesse aspecto, porque o meu filho também não necessitou nada disso. Ele nunca teve... Eu enviei-lhe para a creche um bonequinho, que ele tinha aqui em casa, mas ele nunca achou piada a bonequinhos, ele só começou a achar piada muito mais tarde. Portanto, ele gostava era mesmo de coisas duras que fizessem barulho, tipo baterias, qualquer coisa do género. De resto, ele nunca gostou assim de ursinhos, de peluchinhos, nada disso. E lá está, se calhar depende da característica de cada bebê. Não sei se queres comentar aqui esta questão, porque há bebés que não querem mesmo. Não sei se é... A questão do Dudu, se o Dudu cheirar a detergente da roupa, não é um objeto de transição. Porque não há nada naquele Dudu que faz ele se lembrar do cuidador. Não há nada que lhe permita sentir-se mais seguro. Cheira igual à roupa que ele tem no corpo. Cheira igual a outra coisa qualquer que lhe derem. Não... Pronto, quem fala do cheiro... Pode ser um som, pode ser uma gravação da voz da mãe, que se ponha de vez em quando. Pode ser qualquer coisa, pode ser um objeto de transição. Só tem que estar relacionada com a figura que lhe dá algum tipo de segurança. Exatamente. Isso para mim é que é um objeto de transição. É um objeto que permite à criança transitar de um ambiente para o outro e não ter a presença do cuidador principal, mas que ela se mantenha regulada. Pronto, e para mim isso é que é um objeto de transição. Às vezes falam das Xuxas, não é bem um objeto de transição, pronto. Não é de todo. E as mamães já ao início que tentam introduzir a chupeta, a maior parte deles, meu bebê não aceita a chupeta. Eu digo sempre, ainda bem que não aceita a chupeta, porque é sinal que ele tem ali um sistema orofacial bem desenvolvido, que está a projetar a chupeta para fora, porque ele cospe a chupeta. É bom sinal, é sinal que ele está a fazer este movimento da língua e está a mandar, por isso é que a chupeta vai para fora. Porque quando a chupeta não vai para fora é sinal que a língua está a ficar lá para trás. E em termos de amamentação isso já está a haver uma determinada interferência. Depois tudo isto em conjunto com estas questões que estamos aqui a falar a nível sensorial tem um impacto na amamentação. E que a maior parte dos profissionais de saúde não tem disponibilidade nem informação atualizada para conseguir detectar aqui estas questões. E lá vem mais uma vez aqui a história da introdução do leite adaptado sem necessidade. Obviamente que eu não sou contra o leite adaptado, quem quer dá, obviamente, quem não quer amamentar, mas a maior parte das vezes ele é introduzido sem que a família o queira e depois acabam por entrar aqui assim muito facilmente no mundo do desmame precoce. Portanto, não sei, por exemplo, os bebés que chegam até ti, não sei se tu tens esta percepção, se são maioritariamente amamentados ou não. Normalmente ali o desmame ocorreu por volta entre os 4 e 6 meses. Quando se iniciou a introdução alimentar, o desmame é quase automático, enquanto que a gente sabe que a amamentação deve ser uma constante, embora a introdução alimentar, não é? Deve ser complementada, é chamada uma alimentação complementar, não é uma substituição. Pronto, o leite continua a ser o principal alimento do bebé, mas aí costuma passar muito, deixa de haver a amamentação diretamente no peito. Começa a ser introduzidas as papas, mais tarde os sólidos, mas enquanto são as papas, depois é muito ali o leite artificial, pronto, e deixa de haver este contacto de amamentação direta do bebé.
Pronto. Depois aqui temos as questões da introdução alimentar, também que são, ou seja, um bebé que já teve dificuldades na amamentação, é um bebé que é expectável que já tenha também dificuldades depois na introdução alimentar. E é um bebé que se calhar não vai gostar das papas, não vai gostar das sopas, tudo o que seja líquido, ele também não vai achar tanta piada tal como não achava o leite, porque já tem aqui estas dificuldades, mas se calhar se lhe dermos uma bolacha ou um pão para a mão, ele se calhar isso até já põe para a boca, e até já gosta de estar ali a roer e a mordiscar e a desfazer aquilo com a boca, porque está a ativar outros sistemas. E é isso que é o espetável. O bebé começar, por volta dos 6 meses, começar a ter esses sinais de prontidão, não é? E começar a explorar a comida em formato que ele consiga pegar, obviamente, e ser seguro para ele. E está muito aqui incutida esta questão da sopa e das papas, que a maior parte dos bebés não quer. Não quer porquê? Porque realmente o bebé não está programado para isso. O bebé precisa de exploração, de estar ali a comer a mesma coisa que vê a família comer, ou os cuidadores comer. E isto, o que acontece muitas vezes? Nós estamos à mesa a comer uma coisa e tentamos já antes estar a dar uma sopa ou uma papa ao bebé, e ele não viu o pai, não viu a mãe fazerem isto, não é? Então ele pensa assim, mas porquê é que eu ando estar aqui a dar uma coisa que vocês não estiveram a comer? Portanto, já há aqui todo um conjunto de fatores que também interferem na introdução alimentar. Mas lá está, aqui a questão sensorial também interfere bastante. Sim, sim. Então, se nós formos a pensar na consistência das papas, as papas não têm cor, primeiro. São amarelas, pronto, são assim mais claras, não é uma coisa que chama a atenção da visão do bebé. E depois, em termos de textura na boca, não é uma textura muito interessante, é uma textura muito idêntica àquilo que eles já estão habituados há 6 meses. Se calhar é muito mais estimulante para o bebé dar-nos alguma coisa que ele possa agarrar com a mão e estar ali a morder, a espremer, a pôr na boca, na cara, o que quer que seja, porque depois, se nós formos a pensar, depois as crianças que me chegam com seletividades alimentares, que os pais, mas eu não consigo que ele coma nada, ou só come sopa, tem que estar tudo passado, não pode ter uma única grainha. Esta criança nunca foi habituada a outro tipo de texturas antes. Também é verdade que lhe pode fazer confusão este tipo de texturas. E quanto a isso, temos outro tipo de intervenção. Temos que fazer uma intervenção diretamente na parte orofacial, em que aí já mete a parte da integração sensorial do terapeuta ocupacional, mas também já mete a motricidade orofacial do terapeuta da fala. Pronto, e aí já inclui um bocadinho das duas coisas. Mas depois, quando me chegam crianças, 3, 4, 5 anos, só comem coisas passadas, só comem, ou então têm preferência por determinados alimentos, só comem mesmo ou nuggets ou douradinhos, mas isto tem outra questão, que é os crocantes. Pronto, eu daqui a bocado já posso falar sobre isso. Só come arroz branco, peitos de frango, tudo assim, coisas muito simples. O que é que depois eu vou fazer com esta criança? É explorar comida com as mãos. Aquilo que eles deviam ter feito aos 4, 5, 6, 7, 8 meses. Fazer, ou seja, é quase como começar do início e criar uma relação entre o alimento e aquela criança, mas uma relação mais saudável e que desta vez seja uma relação efetiva. Eu estou-me a lembrar, porque eu já partilhei isto com as mães que eu acompanho, quem me segue. Eu fiz uma péssima introdução alimentar no meu filho. Portanto, eu fiz as papinhas, fiz as espinhas, tudo passadinho, a dar à colher. Portanto, eu não fiz a introdução alimentar deixando o meu filho explorar. E eu consegui, aliás, ele não queria, e eu colocava-o em frente à televisão, só para ele comer, portanto, porque aquela pressão que o bebé tem que comer, o bebé tem que comer. E então, eu consegui detectar tudo isto que estás aqui a falar,
já consegui tentar isso lá mais atrás, quando eu comecei a fazer formação nesta área, entrar neste mundo, eu comecei a perceber, ok, meu filho tem seletividade alimentar, ou seja, ele é muito seletivo nos alimentos. Agora já melhorou bastante, tem 8 anos, mas, ou seja, tudo tem a ver com a forma como eu fiz a introdução alimentar lá atrás. Portanto, eu não permiti que ele explorasse os alimentos, as texturas, não coloquei alimentos em cima da mesa, do tabuleiro, para ele explorar. Portanto, aliás, nós fizemos a introdução alimentar, primeiro despachávamos o bebé, depois é que íamos comer. Portanto, como é que o bebé depois devia ter predisposição para querer explorar alimentos e querer explorar sabores e texturas, se não lhe foi dada essa oportunidade? Tanto que ele hoje em dia, se eu lhe apresentar uma coisa diferente daquilo que nós comemos habitualmente, ele diz logo, eu não quero, eu não gosto. E eu digo, mas não gostas porque nunca comeste, nunca provaste. Portanto, ele é pouco receptivo à exploração dos alimentos. Ou seja, está muito limitado àquilo que ele já conhece. E tudo isto lá atrás, ou seja, questões a nível da amamentação, portanto, que eu tive problemas a nível da amamentação, apesar de eu ter amamentado até aos 5 anos, tive um início muito difícil da amamentação, os primeiros 2 meses, e depois, lá está, a introdução alimentar, por volta dos 6 meses, eu fiz antes, a introdução alimentar por volta dos 5 meses e meio, e não foi da melhor forma, não permitia ao bebé que ele explorasse os alimentos. E é muito isto que eu procuro falar às mães, às famílias que eu acompanho neste sentido. Deixar que seja o bebé explorar. Se calhar ele no início nem vai querer explorar, ok, mas a repetição vai fazer com que o bebé comece a despertar alguma curiosidade. Depois cada um tem o seu ritmo. Uns exploram de forma diferente dos outros. Uns gostam mais de um alimento ou porque tem aquela cor ou porque tem aquela textura. É como nós adultos, não é? Temos mais gosto por umas coisas do que por outras. E o bebé é deixar o bebé livremente para ele ir explorando. Ou seja, a questão sensorial é muito boa para que depois o bebé possa, mais tarde, que nós possamos evitar que o bebé tenha uma seletividade e recusa alimentar, não é? Porque isso depois é uma outra problemática que acontece lá por volta de 1 ano, 2 anos por aí, em que as mães dizem que os bebés não querem comer por nada e depois começam a ser introduzidos alimentos ao gosto do bebé que não são alimentos assim tão saudáveis quanto isso, não é? E depois daí vai todo um hábito a nível da alimentação que deixa de ser o mais saudável e o mais adequado para o bebé. Sim, pronto. Aqui, por exemplo, a questão dos crocantes que eu falava há bocado. Tudo o que é crocante, tanto as bolachas, os nuggets, os douradinhos, qualquer coisa que a gente faça que seja mais estaladiço, as bolachinhas de milho, pronto, tudo o que seja mais estaladiço ativa o sistema proprioceptivo, porque faz com que a criança tenha que fazer muito mais força nas bochechas para esmagar o alimento e ativa o proprioceptivo, que é regulador. E às vezes há miúdos que, por exemplo, estão de tal maneira desregulados, mas se a gente lhes der uma bolacha para a mão, eles começam ali e acabam por acalmar. Ele não estava com fome. Ele estava desregulado em termos sensoriais. Ele precisava de alguma coisa para mordiscar, para fazer força, para ativar o sistema proprioceptivo. Por exemplo, se nós tivermos assim mais cansados, mais com sono e formos comer algo mais crocante, bolachas e assim, se nós formos a ver 5 ou 10 minutos depois estamos mais ok, agora se calhar já tenho mais força para conseguir estudar, fazer o que quer que seja, me concentrar, organizar papeladas, mandar mails, pronto, qualquer coisa. Se nós formos a ver, se isto funciona com os adultos, como é que não há de funcionar com as crianças, não é? E temos que ter sempre essas questões aqui muito, muito em conta. Mas pronto, a questão da introdução alimentar, e depois por exemplo, às vezes tenho bebés com 4 meses que já estão a fazer a introdução das papas, mas eles não têm ainda sinais de prontidão para estar a fazer a introdução das papas. Tudo bem, a papa é muito líquido, é quase como o leite, tudo bem. E muitas vezes é necessário, e eu não digo que não, porque às vezes há bebés com extremamente baixo peso e que estamos aqui a prejudicar o desenvolvimento em termos nutricionais, o equilíbrio nutricional do bebé, pronto. Aquelas questões todas. Não é necessário. Embora...
depois essas orientações pelos profissionais de saúde, mas não é necessário. Ou seja, nós não estarmos a dar, não há nada mais calórico do que o leite, seja o leite artificial, seja o leite materno. Portanto, um bebê, e aqui estamos a falar essencialmente de bebés amamentados, ou seja, quando nós passamos a dar uma alimentação sólida a um bebê só para ele engordar, portanto, nós estamos a baixar as calorias, porque o leite é muito mais calórico do que qualquer outra coisa. Além disso, nós temos um sistema digestivo que não está maturado. Portanto, e não há qualquer vantagem de fazer essa introdução alimentar. Portanto, um bebê que está de baixo peso, é importante nós percebermos aqui porque é que existe esse baixo peso. Lá está. Eu estou a falar muitas vezes, os meus bebés, os bebés que eu falo com baixo peso, normalmente são bebés que nasceram muito prematuros. Então, se eles já têm uma série de questões desenvolvimentais para trás e muitas vezes nestes bebés tem que se fazer uma introdução alimentar mais precoce. Mas temos sempre que ter em atenção os sinais de prontidão. O bebé tem que ter controle do pescoço e da cabeça. Tem que ser um bebé que consiga ficar sentado. Nós não podemos estar a oferecer uma coisa à criança com ela deitada, coisa assim toda para trás, vai aumentar muito o risco de engasgo. E depois temos a parte da maturação do sistema digestivo, que não está pronto ainda para receber aquele tipo de alimentos. Principalmente num bebé prematuro, ou seja, em termos de maturação do sistema gastrointestinal, provavelmente num bebé prematuro, aos 6 meses, nem sequer ainda está preparado para fazer uma introdução alimentar, não é? Mas depois também, pronto, depois temos aquela questão que é o bebé prematuro, como teve um nascimento prematuro, não é? Não teve tempo de desenvolver tudo o que devia ter desenvolvido e parte do sistema gastrointestinal dele está subdesenvolvido e não consegue fazer a absorção nutricional que deveria fazer, que um bebé saudável faz. E por isso, com leite, por mais leite que lhe deem, não conseguem aumentar o peso. As papas depois aqui tentam ajudar qualquer coisa, mas acabam por não ser também muito efetivo. Mas às vezes é efetivamente necessário em termos nutricionais dos equilíbrios, mas estamos a falar de crianças com disfunções, não estamos a falar de crianças com um desenvolvimento normal, estamos a falar de crianças com condições de saúde diferentes, pronto, e aí se o sistema gástrico não está preparado para não consegue absorver os nutrientes daquela forma, nós temos que arranjar outra maneira de lhe dar esses nutrientes, pronto, nunca podemos deixar a criança com... Não é com fome, mas ficar subdesenvolvida, ou seja, porque se a criança não estiver bem nutrida, também não vai ter um desenvolvimento adequado. Exato. Pronto, mas aqui o que nós queremos sempre é uma introdução alimentar mais tardia, que o leite possa ser o principal alimento do bebê, principalmente que possa ser amamentado a peito, devido a todos os benefícios que tudo isto traz, não é? E temos que ter sempre em atenção os sinais de prontidão, porque podemos ter um bebê normal aos 6 meses, que ainda não se senta, não tem controle de cabeça adequado, não vamos fazer introdução de sólidos. Exatamente. Não podemos. Vamos aumentar o risco de engasgo. E depois temos bebés a morrer engasgados. E era mesmo necessário, se não for aos 6 e aos 7, pode ser aos 8. Enquanto trabalho terapeuta ocupacional, por exemplo, o que é que tu, bebés não se sentam ainda devidamente por volta dos 6 meses, que trabalho é que tu desenvolves com esses bebés? Promover o desenvolvimento, ou seja, tudo atividades que forcem, no fundo, aquele bebé a ativar a musculatura, a ativar os movimentos que tem que fazer. Por exemplo, um bebé que ainda não se senta, então vamos trabalhar o sentar, o deitar de bruços, sentar, deitar de bruços, sentar. E é insistir, 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 com brinquedos, claro, estamos sempre a brincar, chamar a atenção. Mas, ou seja, não pode ser um movimento passivo, não pode ser uma coisa em que nós pegamos na criança e sentamos, e ela consegue ficar assim. Isso não nos interessa para nada. Claro. Interessa-nos é que a criança saiba deslocar-se de uma posição para a outra, porque temos que querer um movimento ativo da criança. Nós, se não tivermos um movimento ativo dos músculos da criança, esta criança não vai adquirir essas competências. Ela vai ter equilíbrio estático, sentada. Mas de que é que lhe serve ela saber estar sentada se depois quer alcançar um brinquedo e cai para o lado?
consegue. Já Exato. não tem o resto do controle, o resto dos músculos não estão desenvolvidos. E nós queremos é desenvolver tudo de forma harmoniosa. E queremos que a criança passe por todas as etapas do desenvolvimento. Por exemplo, um bebé não tem que gatinhar. Não tem que gatinhar, mas é importante que gatinhe. Até pelas questões sensoriais, porque o bebê ao gatinhar está a fazer força contra o chão, está a ativar o sistema proprioceptivo, está a ganhar força muscular nos braços, coisas que lhe vai permitir depois alcançar objetos, passar a linha média. Ele ao gatinhar vai fazer dissociação da cintura, dos ombros e da cintura, vai fazer esta dissociação e mais facilmente depois vai conseguir ser uma criança mais coordenada, mais, mais desenrascada. Olha, Depois... o meu bebé gatinhava para trás. O meu bebé gatinhava, mas era para trás. Não sei se isto era indicativo de alguma disfunção ali de coordenação motora, mas a verdade é que ele gatinhou muito pouco. E quando gatinhava era para trás. Aí temos que ver como é que era exatamente o padrão de gatinhar dele, pronto, porque aí podíamos ter alguma questão a nível da memória muscular que não tivesse, ou seja, assim para trás era mais fácil para ele, mas porquê que era mais fácil? Era por aí que iríamos analisar. Portanto, é como aqueles bebés que se deslocam com o rabo, assim. Porquê que é mais fácil eles fazerem isso com o rabo do que de gatas? Se calhar este bebê não tem uma boa integração bilateral. Ele não está a saber coordenar os dois lados do corpo ao mesmo tempo a fazer movimentos diferentes. E depois não sabe fazer isto. E por isso não gatinha. E depois é uma criança que não vai, por exemplo, conseguir ir buscar um objeto, passar na linha média e passar para o outro lado, ou cruzar a linha média. Eles têm que saber fazer isto. Para haver um correto desenvolvimento da criança. A criança não tem que gatinhar, mas é bom que gatinhe pelas competências que o gatinhar desenvolve. Pronto, assim como não tem que rolar, mas é bom que role pelas competências que essa atividade vai desenvolver na criança. Não é? Porque rolar estamos a ativar o sistema vestibular. E isso vai fazer a criança não ter depois problemas no sistema vestibular. Vai permitir à criança depois não ter medo de passar, por exemplo, de um colchão para o chão, subir um degrau. Quando passa, por exemplo, da relva para o chão, aquela diferença, a relva é mais flutuante, o chão é mais seco, em termos de pisada. Tudo isso é diferente e tudo isso tem muito a ver com estes sistemas que têm que... Pronto, o desenvolvimento do bebê é assim por alguma razão, não é? Pronto, e isso é bastante importante. Olha, estou aqui a adorar ouvir-te e acho que o teu trabalho seria mesmo muito importante logo ser feito, ser iniciado numa fase aqui precoce, ou seja, no recém-nascido, e deixar aqui em alerta para as grávidas e para as recém-mamãs, quando detectarem no bebê, quando se aperceberem que têm alguma dificuldade na amamentação, que é normal que possa acontecer no início, não é? Por tudo e mais alguma coisa, por determinadas questões que já nascem com o bebê, mas acima de tudo procurarem ajuda. Portanto, e tanto um profissional da alimentação, como um profissional como tu, Raquel, que atua aqui nesta questão do desenvolvimento do bebê, acho que é muito importante que seja feito logo aqui numa fase muito precoce. Mesmo que seja encaminhado pelo pediatra ou pelo médico que acompanha para um profissional no hospital, acho que não tem nada a perder do que pedindo aqui uma segunda opinião a um profissional como tu, porque muitas vezes há coisas que escapam, não é? E que podem ser detectadas de forma logo cedo e serem trabalhadas e eliminar logo aqui uma série de questões que depois acontecem mais tarde, que nos levam para terapias que são muito mais demoradas, não é? Portanto, esses teus bebés que tu acompanhas atualmente, que têm, sei lá, 7, 8 meses, 1 ano, 2, 3 anos, agora têm que ter uma série de sessões, não é? Que se tivesse sido feito um diagnóstico precoce cá atrás em recém-nascido, se calhar 2, 3 sessões eram suficiente, ou fazendo pontualmente, não sei como é que tu queres essa questão, claro que isso vai depender de bebé para bebé, de criança para criança, mas se fosse feita lá atrás, nem metade das sessões teriam que ter como têm que ter agora, não é, Raquel?
E às vezes até é mesmo uma questão de, por exemplo, estimular o desenvolvimento do bebê. Um bebê que a gente sabe que tem um tónus mais baixo. A gente sabe que este bebê vai ter mais dificuldades de desenvolvimento, porque ele é mais mole do que os outros. Ele vai ter que fazer muito mais força para se conseguir movimentar do que os outros bebés. Então, por exemplo, num bebê com baixos tónus, nós já podemos aqui fazer uma série de exercícios quando ele é bem pequenininho para aumentar este tónus e impedir que depois ele tenha 8 meses e ainda não se sente. Porque depois temos aqui, tudo bem, 1 mês para a frente, 1 mês para trás, cada bebê tem o seu tempo, mas não podemos ter uma criança com quase 1 ano que ainda não se senta. Temos que ficar preocupados. É tudo normal até um certo ponto, não é? Depois, a partir de determinada altura, temos que nos começar a preocupar. E se calhar, se a gente vê que aquela criança já tem aquelas características, às vezes não precisamos propriamente de uma intervenção direta com a criança. Mas, por exemplo, se eu tiver o bebê e ensino a mãe, olha, para sentar, faça assim, faça assado, faça este exercício assim, este exercício assado, e a mãe em casa vai replicando. Se calhar daqui a 15 dias o bebê já está a fazer aquilo que não fazia. Exatamente. E são coisas que tão simples como demonstrar como fazer da forma correta, porque não é só sentar o bebê e ele fica sentado. Porque às vezes eles conseguem ficar sentados, mas depois só vem uma baforada, vem um coisinho de vento e eles caem para lá. Não têm outro tipo de competências. Pronto, diversas atividades que se pode fazer com o bebê, no chão. Pronto, eu digo sempre que os bebés já trazem em si todas as curiosidades e tudo aquilo que os faz querer desenvolver, mas não podem estar deitados num ovo, nem deitados numa cama 24 horas, porque senão ninguém se vai desenvolver assim. Eles não vão, se eles estão tão bem encostadinhos, não precisam de levantar a cabeça para nada. Eles vão levantar a cabeça para quê? Não vão. Mas se estiverem no chão e quiserem aquele brinquedo que está ali e o brinquedo não lhes for parar às mãos, eles vão se começar a esforçar por ir lá. Né? Mas aqui, lá está, não é a questão da malícia, é a questão de causa e efeito, não é? Se eu olho e aquilo me aparece na mão, a próxima vez eu vou fazer o mesmo, eu vou olhar e aquilo vai me aparecer nas mãos. Mas se eu olho e a minha mãe diz assim, olha, vem cá, olha, e continua a estimular o interesse por aquele objeto, a criança começa, espera aí, e agora como é que eu faço para ir lá? Sim. E começa a desenvolver outras competências, é chão. Exatamente. Muito chão. Olha, Raquel, muito obrigada. Não sei há quanto tempo é que nós estamos aqui. Não sei se quem está aí desse lado, quem nos estiver a ver por isso, quer colocar aqui alguma questão, se quer fazer alguma partilha, aproveitem aqui este momento de estarmos aqui as duas para partilharem ou para fazerem alguma questão em relação aos vossos bebés. Se não, ficaríamos por aqui. Não sei se queres deixar aqui uma palavra final para as mamães, para as famílias, para as grávidas. Aqui é essencialmente procurar ajuda não faz mal. Ou seja, e nós às vezes, mas ele é tão pequenino ainda, para que é que vamos já começar com terapias? É assim, nós também não queremos que os bebés estejam cá a vida toda. Porque a gente tem mais que fazer e o que a gente gosta mais é de dar altas. E não é, agora tenho este bebê, vou fazer tudo para ele ficar cá até ter 5 anos. Não. Eu assim que resolvo o problema, se já não é um problema, pronto, vai à vida deles. Já resolvi aquilo que eu precisava de resolver, agora tenho mais meninos que precisam de mim. E procurar ajuda não é um sinal de fraqueza, nem é eu não consigo fazer isto, sou má mãe. Não és a mãe que conseguias ser, mas se calhar precisas de ajuda. O teu bebê não é igual ao bebê da vizinha, não é igual ao bebê da tua irmã, e são todos diferentes. E não é, mas se deixares, se fizeres de determinada maneira, vai resultar. Pode não resultar. A gente não sabe, temos que analisar bem bebê a bebê. Sim, e é muito importante, estás aqui a tocar num ponto muito importante,
às vezes as mães tentam fazer sozinhas e procuram ajuda, por exemplo, com outras mães, conversa com outras mães e está tudo bem, obviamente. Eu fiz isto e aconteceu isto, e então eu vou tentar. Isto não deve ser feito em relação a nada, porque cada bebé é um bebé, cada situação é uma situação. E isto acontece não só em relação ao que estás aqui a falar a nível do desenvolvimento, mas também, por exemplo, na orientação. Ou seja, cada orientação é uma orientação porquê? Porque cada situação é uma situação e cada bebé não é chapa 5, o que é para um é para todos, não é? E então não podemos estar a fazer as coisas sem saber se são as corretas para aquele caso específico. Daí a importância de, quando procuramos ajuda, de ser de um profissional qualificado que nos oriente para aquela situação com a qual nós estamos aqui a deparar. Olha, temos aqui uma mãe, que é uma mamã que tu acompanhas, que é a Ana Cordeiro. Não sei se consegues ouvir os comentários. Vai dizer que a filha dela está a ter... a Raquel tem sido uma grande ajuda para a minha filha. Acho que também tem notado bastantes melhorias no seu desenvolvimento. Bom, que bom. Sim, e pronto, a Ana, até estou à espera dela, é às 4h30. Estou à vossa espera da minha vitória. Sim, pronto, e é uma menina que lá está, tem aqui algumas questões de desenvolvimento, mas depois é outra coisa, nós não precisamos de um diagnóstico, eu não preciso de um nome para dar ao problema que aquela criança tem. Claro que muitas crianças que eu trabalho, depois são crianças, tenho muitos meninos com autismo, tenho muitos meninos com paralisia cerebral. Efetivamente, há casos graves que nos aparecem e esses, mais do que qualquer um, precisam de ajuda. Mas não quer dizer que os outros bebés que possam ter uma dificuldade transitória não precisem de ajuda na mesma. Não é por eles terem feito terapia uma vez ou duas que são crianças diferentes. Não, são crianças que precisavam de ajuda. Qualquer um precisa de ajuda e eu costumo dizer que não é preciso ter um diagnóstico, ou seja, não é preciso chegar aos 3 anos e chegar aos 3 anos e dizerem esta criança agora foi diagnosticada com isto ou com aquilo, tem hiperatividade, tem déficit de atenção ou seletividade alimentar, o que quer que seja que a criança tem. Não era preciso chegar aos 3 anos para termos ajudado esta criança e se calhar minimizar ou até mesmo evitar um diagnóstico. Eu trabalho com sintomas, trabalho com dificuldades. Se a criança tem dificuldades com determinada coisa, é naquilo que eu vou ajudar. Eu não me interessa saber se é autismo, se é paralisia cerebral, se é seletividade alimentar, não me interessa. Interessa-me é saber como é que esta criança funciona. Tem uma disfunção de integração sensorial, a integração sensorial não está a ser feita em condições, então vamos trabalhar nisto. Porque isto é a base do desenvolvimento do bebê e de resto não me interessa. Pronto. E às vezes é frustrante. Eu compreendo os pais que estão sempre à espera de um nome, de uma coisa, e mesmo a comunidade, de saúde. Desculpa, estou-te aqui a interromper. Nem tudo tem que ser uma patologia, não é? Portanto... Exatamente. E às vezes há atrasos no desenvolvimento porque sim. Não tem uma causa específica. Uma criança não desenvolveu ao mesmo ritmo das outras. E depois temos não interessa saber o nome. O que é? É isto, é aquilo. Não interessa. Interessa é saber. Tem uma dificuldade, então vamos ajudar a resolver. É só isto que a gente tem que... E aqui a Vitória, e acho que a mãe está a falar sobre isso. Não consegues vir, Ana? Graças Como assim? Pronto, vais ter aí uma folga, entretanto. Mas ele está a dizer, principalmente às vezes há pessoas que não percebem o assunto e assustam com diagnósticos errados e nos metem bichos na cabeça. Sim, pronto, isso também acontece. É melhor do que...
um diagnóstico, é importante. Eu digo sempre às minhas mães, sigam a vossa intuição, o vosso coração. Quando vocês não se sentem confortáveis com aquilo que um profissional vos diga, inclusive se for eu própria, procurem segunda opinião. É importante, segunda, terceira opinião. É importante as mães ficarem, as famílias ficarem satisfeitas e se sentirem seguras naquilo que lhes está a ser dito, naquilo que está a ser diagnosticado. Isto é mesmo muito, muito importante. Por isso é meio caminho andado para as coisas fluírem com normalidade. Olha, Raquel, muito grata por teres contribuído aqui para o meu público das grávidas e mamães que me acompanham e também o teu público aqui, que teve aqui algumas mamãs a verem-te. Muito grata pela tua partilha, porque realmente é mesmo muito importante nós alertarmos as famílias para estas questões a nível sensorial, que tanto podem afetar a nível da amamentação e depois mais tarde aqui as questões da seletividade alimentar, na parte da introdução alimentar e por aí fora. Então, nada melhor do que fazermos aqui um diagnóstico precoce e trabalharmos aqui em parceria. Ou seja, é muito importante, por exemplo, eu na minha questão que acompanho, faço a preparação das famílias para a amamentação desde a fase da gravidez e faço os acompanhamentos logo no início. Portanto, há determinadas questões que eu detecto que encaminho para profissionais da área, nomeadamente, por exemplo, um terapeuta da fala, um osteopata e agora, se calhar, muito provavelmente, se calhar não, com toda a certeza, um terapeuta ocupacional, porque eu desconhecia um bocadinho do vosso trabalho, daí eu querer ter trazido aqui para que as pessoas percebam qual é o trabalho que pessoas como tu fazem e qual é que é o impacto que pode ter no desenvolvimento da criança. Portanto, e nada melhor do que nós fazermos, por exemplo, uma sessão inicial para percebermos se está tudo ok ou não. Portanto, se estiver tudo ok, ótimo, melhor ainda, não é, Raquel? Exato. Pronto, porque há muitas questões que são tratáveis com 2 ou 3 estratégias e acontece, por exemplo, com os miúdos que estão a entrar para o primeiro ciclo. Têm imensas dificuldades na apreensão do lápis, da caneta. Não sabem agarrar na caneta, fazem uma pega terrível e se calhar eu, numa hora com a criança, dou-lhe vários adaptadores, experimentamos ali de várias maneiras. A criança leva o adaptador para casa, na semana seguinte já agarra no lápis sem precisar de adaptador e eu, meu amigo, não precisas mais de mim. Era uma coisa nova que eu aprendi. Se eu soubesse isso há 2 anos atrás, teria consultado um terapeuta ocupacional para fazer esse trabalho, porque realmente tenho no meu filho ali uma grande dificuldade em posicionar o lápis, em pegar no lápis. Portanto, lá está um trabalho que eu desconhecia que faz um terapeuta ocupacional. Sim, pronto. Nós trabalhamos mesmo com todas as idades, com todo tipo de patologias, ou seja, nós estamos preparados para ajudar a criança naquilo que ela tem que fazer no seu dia-a-dia. E se o que ela tiver que fazer no seu dia-a-dia é brincar, é no brincar que eu me vou concentrar. Aquela criança tem que conseguir brincar. Pode ter uma paralisia cerebral, pode não conseguir levantar a cabeça, pode ter um problema mais grave, mas eu vou arranjar a maneira daquela criança brincar, nem que seja ela com a mãozinha conseguir pousar a mão em cima de um botão e o botão acionar o brinquedo e o brinquedo começar aos pulos. Nem que seja isso, mas eu tenho que arranjar a maneira daquela criança participar nas atividades dela. E com a questão do lápis é a mesma coisa, da alimentação. Tenho muitas crianças, depois que, mesmo para o uso dos talheres, depois é difícil por causa das questões da mão, que aqui estou mesmo a falar de crianças com patologia, com paralisias cerebrais, por exemplo. Pronto, e aí elas já precisam de talheres engrossados, com determinadas adaptações. E nós é que vamos fazer essas adaptações. Por exemplo, uma criança, a letra feia. Isto é uma coisa que os pais e os professores se queixam muito. Letra feia. Porquê é que a criança tem letra feia? Se calhar a criança tem aqui um déficit a nível proprioceptivo. Ele precisa de informação proprioceptiva para conseguir, se calhar, melhorar aqui a letra. E às vezes depois basta eu dizer, por exemplo, olha, mas se calhar antes de fazer os trabalhos de casa em casa, vais correr, se o pai até gosta de correr, vais correr com o pai, vais fazer uma caminhada com a mãe, vamos dar aqui informação proprioceptiva, bater, correr, saltar, empurrar, puxar. Já percebi,
Eu ia para dizer, o meu filho tem dias que faz a letra perfeitinha, há outros dias que não. Então agora vou começar a estar mais atenta para perceber o que é que ele fez antes. Por exemplo, nos dias em que a letra está mais bonita, há de reparar que se calhar foi os dias em que ele fez a educação física na escola. Pois, provavelmente, não Ou teve mais sei. tempo para brincar teve mais tempo para brincar no parque infantil. E isto, nós, do ponto de vista científico, há uma série de justificações para isto. Pronto, que explicar assim é difícil, mas que depois, se precisarem de ajuda, eu estou capaz de dar e explico depois mais sucintamente e concretamente em cada situação. Faz todo o sentido. Olha, Raquel, muito grata mais uma vez aqui pela tua Obrigada, eu. muito grata a quem esteve aí desse lado. Acho que vais ter que fazer aqui uma sessão online com a tua cliente, com a Ana Cordeiro, que acho que ela não pode ir ao presencial. Então, minhas queridas, uma boa tarde a todas e já sabem, alguma dúvida estarei por aqui para vos responder e a Raquel também. Um beijinho e uma boa tarde e até breve. Bem-vindo, obrigada. Tchau.